Amém, gente? Shabbat Shalom. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, Devarim. A nossa porção dessa semana, do capítulo 16, versículo 18, até o capítulo 21, versículo 9. Eu vou ler a primeira parte, que diz assim: designem juízes e oficiais para todos os seus portões nas cidades que Adonai, seu Deus, dá a vocês, tribo por tribo. Eles devem julgar o povo com justiça. Não distorçam a justiça, nem demonstrem favoritismo. Não aceitem suborno, pois um presente cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. Procurem a justiça, apenas a justiça, para que vivam e herdem a terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Amém? Amém. Nós estamos diante de um tempo, gente, aonde cada vez mais as diferenças vão ser mais acentuadas. A diferença daquele que é justo, daquele que anda num caminho reto, para aquele que anda em caminhos tortuosos e fora da direção estabelecida pelo Senhor. Um tempo como um tempo de Noé, aonde ficava claro e evidenciado aquele que era justo e aquele que era reto e aquele que não era. E essa porção, Shoftim, juízes, fala dessa justiça, fala desse ser justo, fala desse ser reto. E ela começa dizendo, e interessante, a gente começa a perceber como o Eterno estabelece aqui um sistema de governo, de liderança na frente do seu povo. E quando ele diz aqui, designem juízes, né, Shoftim, e oficiais, ou policiais, ou guardas, depende da sua versão, que é Shotrim. E ele fala que você deve designar então juízes e oficiais, guardas, para os seus portões, para os portões da sua cidade. Então a primeira coisa que chama a nossa atenção, e isso é estabelecido pelo Senhor como um padrão de integridade. O Senhor tem falado muito comigo nesse mês sobre integridade. Interessante como as coisas começam a acontecer naturalmente. Quando a missionária Damares procurou a gente havia um tempo orando, conversando sobre o início de um trabalho, uma reunião com mulheres, para ser ministrada uma palavra específica para as mulheres. E a gente veio um tempo conversando sobre isso, ela colocando esse propósito em oração. E conversando, ela falou a respeito de ter essa direção para as mulheres, mulher plena. E ela pensou em mulher plena, e eu naquele dia que a gente estava conversando lá em casa, eu pensei em integridade. E aí, lendo um pouco sobre integridade, e eu descobri, Damares, que na verdade integridade é ser pleno. Sem me tocar, sem querer fazer que uma coisa se encaixe com a outra, mas ser íntegro é ser pleno, e ser pleno é ser íntegro. Então eu já começo a perceber que o Senhor quer trabalhar a integridade do nosso meio. E a gente vai juntando as peças e vê o Senhor falando sobre família, sobre a importância que deve ser dada à família. A gente vem nessa série de família aí, então, falando de integridade, de postura do homem, postura da mulher, postura dos filhos, e a gente vê que Deus está requerendo algo de nós, está requerendo integridade de nós.
está requerendo de nós disposição de pessoas retas, de pessoas que fazem diferença em meio a essa nação, em meio a um caminho que a própria igreja está entrando e se perdendo. O Senhor tem clamado por um povo íntegro, e um povo que revele a pureza, de forma clara, a sua glória. Amém. E vem essa porção a nós e fala: estabeleça juízes e guardas diante da porta da sua cidade. Existem algumas coisas que vão chegar a nós nesse tempo, gente. Coisas sérias. Coisas que vão exigir de nós posicionamentos sérios na nossa vida, de padrão de comportamento. Isso está chegando a nós. Se prepare, que essa voz, esse som, está chegando a nós nesses dias. Glória a Deus. E vai chegar de forma intensa. Guarda aí a nota. Vai chegar de forma intensa nesse tempo que a gente está entrando agora. Dentro dos 40 dias que antecedem as celebrações. E teremos Yom Teruah com esse som que vai nos alcançar. E eu posso declarar desde já para você, o som que vai tomar a nossa vida nesse tempo que vem é integridade. É integridade. Que o som do shofar venha de forma profética, que você possa ouvir. E ao ouvir, que você seja envolvido e tomado por essa voz que pede de nós integridade, plenitude para a nossa vida. E para que isso aconteça, o Senhor vem aqui nessa porção e Ele diz: estabeleça juízes e oficiais na sua porta, na porta da sua vida. Eu tenho que ter juízes e oficiais diante da porta de entrada, daquilo que vai entrar para a minha vida. E quando nós analisamos o que o Senhor, o Eterno, fala nessa porção, nós vamos ver aqui que Ele estabelece esses juízes, que são aqueles que determinam, que trazem a lei, que trazem a direção que deve ser tomada por um povo, como um povo deve viver. Os juízes vão trazer um padrão de vida nas leis, nas instruções. É revelado a nós como nós devemos nos portar, como nós devemos agir para estar em integridade, para que a nossa cidade esteja íntegra, para que nenhum inimigo possa entrar e trazer tragédia, destruição à minha cidade. E ali os juízes são estabelecidos então para trazer a direção do Eterno, para trazer o que Ele deseja. É a própria Torá revelada aqui, estabelecida às portas da minha vida. E esses juízes e guardas, eu vou falar mais sobre eles, eles estão ali não apenas para filtrar e saber o que pode ou não entrar pelas portas, mas eles estão ali também porque tudo aquilo que está lá dentro e que não pode permanecer lá dentro tem que ser tirado e colocado lá na porta. E lá na porta os juízes e os guardas estarão estabelecendo a justiça. Amém. Então o tempo que nós estamos caminhando e entrando, gente, o que eu estou falando aqui é algo profético que você precisa tomar posse. O tempo que nós estamos entrando é um tempo que eu preciso remover aquilo que está dentro de mim, levar as portas e que haja juízo nessa porta. Que aquilo que eu tenho feito, a forma que eu tenho me portado, e que precisa ser levado à porta e passar primeiro pela peneira do juiz, da lei, da instrução, daquilo que o Eterno quer, daquilo que está no coração dele. É uma caminhada em direção ao amado, é uma entrega ao amado nesse tempo de Elul. E Elul é o mês que você tem aqui uma frase que é dita nessas 4 letras do nome do mês Elul. Ani é o Aleph de Elul. Ledodi
vedou de mim. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Nada pode quebrar essa fidelidade. Nada pode quebrar, nada pode impedir que a minha vida se deleite nele. Que a minha vida seja um prazer a ele. Aquilo que está em mim, dentro dessa cidade, chamado eu, chamado Alexandre, aquilo que está dentro precisa, e que não é do agrado do meu amado, precisa ser levado à porta, lá fora, e a palavra precisa ser colocada, exposta diante daquilo que está dentro de mim, e ali tem que haver um juízo. O juiz vai analisar e vai decidir, e o juiz é a palavra, é a instrução, é a Torá. E se não passar pela prova da palavra, se não passar pela peneira da palavra, então entra a figura agora de Choprin, guardas, policiais. Qual a função do guarda, do policial? Enquanto o juiz, eu tenho a figura da lei, e lembra, e o juiz naquele tempo não é apenas o que julgava, mas ele estabelecia as leis e as normas. Enquanto que o juiz traz a minha revelação da vontade do Eterno, o guarda é aquele que faz com que essa lei se torne uma realidade, faz com que essa lei tenha eficácia na minha vida, pegando, removendo, lançando fora. São os atos que me levam a remover o velho homem, remover aquilo que é contrário à lei e lançar longe da cidade, fora da cidade. Designem, estabeleçam os juízes as suas portas, estabeleçam guardas as suas portas. Tem lerrar. Esse final dessa frase está apontando que é algo que você tem que fazer para você mesmo. É uma análise que você tem que fazer na sua própria vida. Você precisa se ver como essa porta. E você tem que estabelecer essa palavra na sua vida como padrão da sua vida, da sua caminhada. E quando eu estava analisando esse texto, e tudo isso, eu acho lindo como essas porções elas vão chegando a nós no tempo certo. Eu acho isso uma coisa assim maravilhosa, porque eu tenho buscado um pouco disso, eu tenho passado um tempo pedindo: Senhor, me traz uma resposta, o que fazer aqui, o que fazer ali. E esse tem sido o padrão que o Senhor tem trazido ao meu coração. E esse padrão não pode ser negociado, eu vou falar muito disso depois. Mas meditando nessa porção, eu fui levado a Gênesis capítulo 4, versículo 7. Abre aí. Eu observei algo interessante nesse texto de Gênesis, capítulo 4, no versículo 7. Eu vou ler até um pouco antes para a gente poder compreender. Versículo 3. Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferta a Adonai com os produtos do solo. E Abel trouxe também os primogênitos de suas ovelhas, incluindo sua gordura. Adonai aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim ficou muito irado, e sua face expressou tristeza. Adonai disse a Caim: por que você está irado? Por que tão abatido?
Se você fizer o que é bom, não deverá erguer a cabeça? E se não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta. Ele o deseja, mas você pode dominá-lo. Existe algo interessante nesse texto. Ele falou que, e se não fizer o que é bom, se você fizer o que não é bom, o pecado jaz à porta. O que ele está dizendo aqui é que existem coisas que não são boas, mas não é pecado. Você reparou? Ele não falou você pecou. Ele falou, porque se você fizer o que não é bom, o pecado está à porta. Então existem coisas que não é bom, mas não é pecado. Sabia disso? O que eu quero trazer para vocês isso aqui? Existem coisas que não são pecado, mas não são boas. Tais coisas, porém, trazem o pecado para perto da sua porta. Por isso nós temos que ter estabelecido na nossa porta juízes e guardas. O que o Senhor tem requerido de nós, gente, é que nós precisamos cuidar da nossa porta. E o primeiro grande caminho é: afaste de você até mesmo o que não é bom. Existem coisas boas, mas que não convêm. Existem coisas boas, mas que não edificam. Existem muitos comportamentos, gente, que não são pecado, mas não são boas, porque elas te levam ao limite do pecado. Elas levam essas coisas às suas portas, e se ela ultrapassar, ela será um pecado. Se ela ultrapassar o limite, ela será um pecado na sua vida. Faça comigo. Lá na porção, em Deuteronômio, em seguida esse texto que fala dos juízes estabelecidos em suas portas, e que fala dos guardas também estabelecidos em sua porta. Ainda vem depois e fala assim: não plantem, vai falar de um tipo de árvore, de adoração. Aí os sábios começam a perguntar por que esse texto vem exatamente aqui em seguida aos juízes e aos guardas. Por que logo aqui vai surgindo aqui: não plantem nenhum tipo de árvore ali próximo do altar, um poste sagrado ao lado do altar? Por que nesse texto, por que isso vem surgindo exatamente aqui? Porque está falando que você tem que estar atento com aquilo que você está plantando próximo de um padrão de santidade, do padrão do que deve ser santo, do que foi chamado para ser santo, do que foi estabelecido para ser santo. O que você tem trazido para perto de você? O que você tem trazido para perto do seu altar? O que você tem plantado perto do seu altar, da sua vida? Um lugar aonde você deve se entregar como um sacrifício vivo. O que você tem plantado perto de você, ao seu lado? Efésios capítulo 4. A partir do versículo 17.
quero que vocês tenham na sua mente 3 palavras a partir de hoje. Ser pleno, ser íntegro e ter uma vida de excelência. Esteja atento, gente. Ao mesmo tempo que o Senhor começou a trazer aos homens uma palavra de integridade, Ele traz uma palavra para as mulheres de plenitude e traz uma palavra ao ministério infantil de excelência. Isso é o que está sendo requerido de nós. Uma vida em excelência, uma vida de integridade, uma vida de plenitude. E Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim: eu lhes digo, na verdade, em união ao Senhor, insisto, não vivam mais como os pagãos, com sua forma inútil de pensar. A inteligência deles foi envolta em trevas e foram alienados, separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, em virtude da resistência à vontade divina. Eles perderam toda a sensibilidade e se entregaram à sensualidade, praticando todo tipo de impureza, sempre prontos para mais. Todavia, esta não é a lição aprendida do Messias. Se vocês realmente lhe tiverem dado ouvidos, e se foram instruídos a seu respeito, então terão aprendido que o que está em Yeshua é a verdade. Por isso, no que concerne ao antigo estilo de vida, disponha-se da velha natureza. Leve a velha natureza para a porta da cidade, e que sobre ela seja estabelecido o juízo fundamentado na verdade, na palavra. Disponha-se da velha natureza, porque ela está totalmente apodrecida por seus desejos enganosos. Deixem seu espírito e mente serem renovados e se revistam da nova natureza, criada para a piedade, que expressa em si mesma a justiça e a santidade procedentes da verdade. Justiça. Cuidado com os desejos enganosos. E muitas vezes, gente, a maioria das vezes, os nossos desejos cegam a justiça e cegam os guardas. Muitas vezes as coisas entram pelas nossas portas, e entram pelas nossas portas porque o juízo está cego, e o guarda está cego, e está cego pelos nossos desejos enganosos. E as coisas entram pelas portas com as nossas justificativas, com as nossas explicações. Por isso que esse texto, nessa porção, ele vai falar no capítulo 16, no versículo 19. Não distorçam a justiça. Glória a Deus. Não distorçam a justiça. Amém, Jesus. Nem demonstrem favoritismo. Não aceitem suborno, pois um presente cega
acontece com o juiz diante de um suborno? Ele cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. O suborno cega a sabedoria, cega o conhecimento, cega a justiça. E torce, altera, muda aquilo que é correto. Traz inversão de valor. Suborno traz inversão de valor. Você muda aquilo que é verdade estabelecida em você em mentira, por causa do suborno. E não pense você que o suborno é simplesmente aqui alguém que vai te dar um dinheiro para você fazer alguma coisa. Não! Suborno é você receber o que você deseja. Mas você sabe que para receber o que você deseja, você vai ter que distorcer a justiça. Você vai ter que distorcer a palavra. Amém. Quantos têm feito isso? Porque desejam, por causa do seu desejo enganoso, mudam o que é verdade. Mudam o que é princípio de Deus, mudam o que é verdade de Deus. Mudam a justiça. Aleluia. Por isso no versículo 20 ele vem falar: procurem a justiça, apenas a justiça. Aleluia. No original diz assim: justiça, justiça perseguirás. Justiça, justiça perseguirás. Deus Santo. Isso precisa estar em nós. Deus maravilhoso. E vimos que a justiça está estabelecida na palavra, mas não uma palavra distorcida. Amém. Amém. Persiga. Falei aqui agora. Persiga a justiça. Deve ser algo que você deve estar sedento a todo instante, o que é justo, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Amém. Se há boa fama, se algum louvor existe, nisso deve estar atento a minha mente. Aleluia. Glória a Deus. Quantos subornos nós temos vivido? Quantas vezes nós temos negociado os princípios de Deus? Até quando? Eu queria ler uma coisa com vocês. No capítulo 17, versículo 8. Essa parte eu não vou explicar. Essa parte eu vou deixar a palavra falar com você. Eu não quero interferir no que está escrito aqui, porque isso aqui é sério demais. E é uma das grandes distorções que a gente tem visto. Por isso eu quero só ler. Caso surja, junto ao portão da cidade, um caso de difícil julgamento, concernente a derramamento de sangue, de uma ação civil, ou uma ofensa pessoal, ou qualquer outra questão controversa, levantem-se, vão ao lugar escolhido por Adonai, e apresentem-se aos sacerdotes, e aos levitas, e ao juiz, encarregado naquele momento. Consultem a opinião deles. De quem, gente? Daquela liderança que o Senhor estabeleceu, os sacerdotes
levitas, juízes, guardas. E eles chegarão ao veredito para vocês. Então hajam de acordo com o que disserem a vocês no lugar escolhido por Adonai. Cuidem do assunto segundo todas as instruções deles, de acordo com a Torá. A palavra Torá é instrução, gente. De acordo com a Torá, com a instrução que eles ensinaram a vocês. Cumpram o veredito anunciado sem se desviar para a direita ou para a esquerda da decisão deles. Glória a Deus. Depois medita nesse texto, gente, e vê o que o Senhor está estabelecendo aqui. O que o Eterno estabeleceu aqui para o seu povo. Interessante que mais adiante o Senhor estabelece algumas questões específicas para os reis nessa porção. E ele vai trazendo algumas coisas aqui. Ele fala que o rei não pode ter mulheres, muitas mulheres, não pode ter muitos cavalos, nem descer ao Egito para comprar cavalos. E ele fala o que o rei não pode fazer, ele diz também o que o rei deve fazer. E quando a gente olha para a história de alguns reis, a gente vê os reis quebrando esse princípio. E por quebrar esse princípio, eles enfrentam grandes pelejas, até falência, naquilo que eles foram estabelecidos para fazer. A palavra havia dito, não tenham muitas mulheres, porque essas mulheres vão influenciar vocês, vocês vão cair no paganismo, na idolatria. O que faz Salomão? E cai na idolatria. Do descumprimento, da desobediência da palavra de Deus, do que Deus já havia falado. E ainda vai dizer, quando você ocupar o trono, você deverá ter para si uma cópia dessa instrução, dessa palavra. E você deve ler, né? Ela deve permanecer com você. E você deve ler ela todos os dias da sua vida, para aprender a temer Adonai, para aprender, porque no momento em que eu leio e revejo essa palavra, eu estabeleço esse juízo, as minhas portas, da minha vida, da minha caminhada, das minhas decisões, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E aí você vê lá em 2 Reis, no capítulo 22, você vai ver que em 2 Reis, capítulo 22, quando o templo está sendo restaurado ali, estão fazendo a obra, a reconstrução ali, eles encontram perdido no templo, no meio da construção, eles encontram perdido a palavra. A palavra perdida dentro do templo. Olha para a igreja, gente. Olha para a igreja. E não estou falando isso aqui, quero dizer que somos melhores. Tanto não é que o Senhor tem pedido e tem clamado nesse tempo a nós o quê? Excelência, integridade, plenitude de vida. Para que a palavra não se perca dentro do templo. Em seguida, essa porção vai trazer uma palavra para os profetas. E ele fala lá no versículo 20, no entanto, se o profeta falar de forma presunçosa uma palavra em meu nome, que eu não lhe ordenei dizer, ou se ele falar em nome de outros deuses, então esse profeta deverá morrer. Talvez você se pergunte, como saberemos se uma palavra não foi falada por Adonai?
quando o profeta falar em nome de Adonai e a predição não se realizar, isto é, a palavra não se cumprir. Então essa palavra não terá sido dita por Adonai. O profeta a terá proferido de forma presunçosa. Não o temam. O presunçoso é aquele que se acha acima, ou melhor, o dono da verdade. E muitos, está dizendo aqui, dizem, assim diz o Senhor, mas fazem isso porque são presunçosos, porque querem essa posição de se demonstrar superior ao outro, de demonstrar que tem poder, que tem autoridade. E diz aqui que esse profeta deverá morrer. Gente, dizer assim diz o Senhor é algo muito sério. É muito sério. Dizer o Senhor falou comigo é muito sério. E essa é uma das frases que eu mais ouço. Que eu mais ouço. O Senhor me mandou, o Senhor falou. Ser íntegro é ser inteiro. Ser íntegro é não faltar nenhuma parte. Olha como que o Senhor pede de nós não pode estar faltando nenhuma parte. Eu desejo um povo íntegro. Ele está buscando um povo íntegro. Mas será que isso é possível? Será que uma vida íntegra é possível? Será que viver em excelência é possível? Sim. Sim. O que você tem que fazer? Persiga a justiça. Justiça, justiça. Persiga a justiça. A palavra, a Torá, a instrução do Senhor, a qualquer custo, seja o que for, doa quem doer. Que a palavra seja aquilo que prevalece na sua vida. Porque se a palavra do Senhor prevalecer na sua vida, você será íntegro. E íntegro em todas as coisas. Íntegro em todas as coisas. E viveremos um tempo assim aqui. Vamos ouvir muito isso, gente. Nosso ouvido já vai ouvir. Eu vou dormir ouvindo integridade, integridade te peço. Em todas as coisas. Até no trocadinho que te deram a mais lá no mercado. Integridade em todas as coisas. Integridade naquilo que fazemos e falamos em nome do Senhor. Integridade na nossa posição diante de uma liderança. Está nessa porção, tem que falar. Amém. Interessante que os juízes e os guardas, eles eram estabelecidos juízes e guardas em cada tribo. Se você reparar, tinham os juízes de uma tribo e os guardas de uma tribo. Tinha os juízes de outra tribo e os guardas de outra tribo. E aí diz que aqueles daquela tribo levavam aqueles juízes daquela tribo. E o que aqueles juízes determinavam e decidiam aquela tribo, aí diz, você vê uma relação de um povo específico em um local específico sendo sujeito a uma liderança específica. Leia esse texto depois, gente. Você vê que coisa tremenda. Não há bagunça, há ordem. Amém. Há ordem. Amém. E essa porção vai terminar dizendo: Adonai, perdoa o teu povo Israel, a quem redimiste. Não permitas que o sangue inocente seja derramado entre teu povo Israel. E eles serão perdoados desse derramamento de sangue. Assim fazendo o que Adonai considera certo, vocês banirão
de seu meio o derramamento de sangue inocente. Se nós fizermos o que é certo, se nós fizermos aquilo que é certo, que Adonai considera certo, estaremos banindo do nosso meio o derramamento de sangue inocente. Shoftim, Shotrim. Os dois iniciam com a letra Shin. Até combinou, viu? As duas palavras se iniciam com a letra Shin. As suas portas. E quando nós olhamos para a porta de uma casa, de uma família judia, nós vemos a mezuzá. E nós vemos lá a letra Shin. Algumas têm 3 letras, né? Shin, Dalet e Yud. De Shaddai. Shomer Delatot Israel. Shomer Delatot Israel. O guardião das portas de Israel. Então você vê a conexão da necessidade de guardas à porta. E vimos que o guarda é a palavra, o juiz, a palavra, e o guardião é a ação, é tornar a palavra uma realidade viva em nós. Por isso, quando tem lá na nossa porta, a gente cansa de falar, não é aquele objeto que guarda, mas o que guarda é o que aquilo está representando. Esses guardiões da porta é a Torá, é a instrução e o andar conforme e o praticar essa instrução. Assumir essa forma. Amém? Amém. Shabbat Shalom. Glória ao Senhor de verdade. Amém?